Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre envolvendo cada coração. Hoje eu vou falar, tá todo mundo me ouvindo bem? Porque com a máscara a gente nunca sabe se está conseguindo chegar onde queria. Mas hoje eu vou falar sobre o capítulo, sou ruim de romano, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Tá aí um capítulo que sempre me pega, né? Como que a gente vai ser perfeito? Não fomos criados seres imperfeitos por Deus e já não foi provado pelas mais diversas linhas filosóficas que um ser criado por um ser perfeito jamais será perfeito? Como que Jesus pede para nós sermos perfeitos? No Evangelho de Mateus, ele nos passa a seguinte trecho. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que têm ódio, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, de vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se vos não amar senão os que vos amam, que recompensas havereis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 48. Gente, perfeição. Nós hoje temos um entendimento da palavra perfeição como aquilo que não tem defeito. Aquilo que é livre de qualquer mancha, de qualquer mácula, de qualquer sinal que seja contrário ao objetivo, né? Aquilo que é puro. Mas nós podemos ser perfeitos? Não. Porque sempre haveremos de ter algum defeito, certo? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos cópias imperfeitas da perfeição absoluta e infinita. Conseguiríamos atingir uma certa perfeição? Conseguiremos sim, mas não aquela perfeição absoluta. Mas hoje eu vou trazer um entendimento um pouquinho diferente sobre isso. Vamos tentar aqui expor. Imagina o seguinte: perfeição é aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é o dever, o que deveria ser. Então, quando você pega, por exemplo, e faz um bolo, você vai lá, você bate a massa, você mistura, você coloca os ingredientes, você deixa descansar, ele cresce, você assa e ele deveria ficar como? Assim. Fofinho, molhadinho, bonito. E você termina e fala, ficou perfeito. Por quê? O meu objetivo era esse. O objetivo que desse certo, né? E quando alguma coisa acontece, de ele murchar, de ele solar, é solar que fala, né? Eu não sou ruim de bolo, é solar. Quando ele sola, ele não ficou perfeito, né? Então, o que eu estou querendo chegar? Imagina o seguinte, qual é o símbolo de que é o correto, o certo, a finalidade que não temos dúvida, né, que está certo? Porque nesse mundo existem muitas informações. Tem muita coisa nesse mundo e cada vez mais nós temos hoje em dia acesso à internet que nos traz cada hora alguma coisa nova e a gente nunca sabe se aquilo é realmente verdade ou mentira. Se aquilo está certo ou errado. Pessoas vêm nos provar por argumentos mais diferenciados, das mais diferentes formas, que está certo, até que vem alguém que vai provar que está errado. E aonde que está realmente a verdadeira verdade? Em Deus. É a única certeza que tudo que vai em direção a Deus está correto. E tudo que se afasta de Deus está errado. Então, quando Jesus fala, sede logo perfeitos como o vosso Pai é perfeito, ele fala, aproximem-se de Deus. Sejam verdadeiramente filhos de Deus. Comecem a agir à semelhança do Pai.
amando a todos como Deus vos ama. Se vocês forem tentarem ser parecidos com o Criador, vocês estarão próximos do que é certo, do que é direito, do verdadeiro objetivo. Em outras palavras, do que é perfeito. Então busquem ser perfeitos, busquem se aproximar de Deus. E como que a gente busca se aproximar de Deus? Seguindo os seus ensinamentos, seguindo as suas leis. Para os judeus, isso era chamado de amor. Amor, amar a Deus. Nós hoje temos as mais diferentes formas de explicar o que é o amor. Tão diferentes que fica até difícil de definir o que é amor. Mas o amor é, acima de todas as coisas, a aceitação. Você aceitar algo como algo é. Então imagina o seguinte, quando eu amo, por exemplo, quando eu amo, por exemplo, os pássaros, eu aceito eles como eles são. Eu não queria que eles, por exemplo, tivessem asas maiores, ou que eles nadassem, ou que eles corressem. Amar os pássaros é amar cada indivíduo do jeito que ele é. Amar o próximo é compreender, é aceitar cada irmão seu do jeito que ele é, mesmo que eu não concorde com a atitude de cada um. Amar a Deus é aceitar, é compreender a sua infinita sabedoria e justiça do jeito que ela é. Mesmo que às vezes eu não compreenda qual a finalidade. Então, quando se fala de amar a Deus, é simplesmente entender que Ele, como Criador, sabe de tudo que deve ocorrer conosco, mesmo que nós não concordemos com isso. É buscar satisfazer o que o universo espera de nós, o que Deus espera das nossas atitudes. Isso é amar a Deus. Mas, Leandro, como que eu faço isso? Simples. Imagina o seguinte, se Deus faz o sol vir sobre justos e injustos, se Deus dá oportunidade a todos de maneira igual, por que eu deveria pensar que só eu mereço o melhor? Isso não está totalmente oposto àquilo que Deus faz por nós? Ele dá oportunidade para todos, porque eu julgo que só eu mereço vencer. Então, quando se pensa em amar a Deus, se pensa em aceitar e seguir o seu exemplo. Como Deus não se manifesta fisicamente, o máximo que a gente consegue é seguir Jesus, que foi a maior prova física, material que tivemos do que é ser um filho de Deus. Então, amar a Deus é seguir Jesus, como ele disse ao próprio Felipe. Felipe fala para Jesus antes do Calvário: Mestre, nos mostre Deus. Ele fala: quem olha para mim está vendo Deus. Você está tanto tempo olhando, convivendo comigo e não sabe quem é Deus? Quem me vê, vê Deus. Em outras palavras, quem observa Jesus sabe que aquela ali é a postura do verdadeiro Filho de Deus, do verdadeiro seguidor, né, dos ensinamentos divinos. E isso a gente tem que colocar como objetivo. Objetivo por quê? Porque uma vez que nós nos propusemos a ser discípulos do Cristo, cristãos, irmãos, que nós propusemos a ser pessoas melhores, buscando a nossa verdadeira felicidade. Vocês podem até não concordar comigo quando eu falo discípulos, cristãos, seguidores, mas quem é que não quer ser verdadeiramente feliz? Quem é que não quer ter de ficar preocupado se amanhã algo vai me acontecer e vai me trazer a chamada desgraça? Quem é que não quer ter a tranquilidade de poder acordar sorrindo todo dia, sem medo do que possa acontecer?
Só o verdadeiro Filho de Deus, e quando eu falo verdadeiro Filho de Deus, não é a pessoa escolhida pela divindade, é aquele que a imagem e semelhança do Pai, como está lá representado em Gênesis, vamos criar o homem à imagem e semelhança nossa. Então só aquele que é a imagem e semelhança do Pai, ou seja, aquele que age numa proporção menor, da mesma forma que Deus age com todo mundo, só esse pode ser verdadeiramente feliz. Porque ele não coloca a sua felicidade nas coisas perecíveis do mundo. Ele não coloca a sua felicidade nas coisas que acabam, que quebram, que morrem, que deterioram. Ele coloca a sua felicidade em coisas que são eternas, impalpáveis e que preenchem verdadeiramente o coração. Então, o que acontece? Quando Jesus fala para nós sermos perfeitos, ele está falando para nós seguirmos o exemplo dele. E aonde está escrito o verdadeiro exemplo do Cristo? Na nossa consciência. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. Kardec mesmo pergunta para os espíritos superiores, aonde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, na nossa consciência. Todos nós temos o entendimento do que é certo e errado. Lógico, tudo isso vem gradativamente crescendo conforme a gente evolui. Então, houve uma época que a gente faria coisas que hoje a gente julga errado. Mas para o nosso entendimento daquela época, era o que a gente tinha. E hoje a gente faz coisas que amanhã a gente vai entender que não era correto fazer. Mas era o que dava para a gente fazer hoje, com as ferramentas que nós temos hoje. E nós temos um guia infalível, que é a nossa consciência, que é a sementinha que Deus colocou na mente de cada um. Essa nossa consciência, ela nos guia para nós fazermos o que é chamado de dever, para nós fazermos o nosso dever. E o dever, conforme explica nesse capítulo, é uma coisa muito interessante, porque o dever ninguém nos cobra, dever ninguém nos julga. O dever não ninguém aplaude quando a gente cumpre o dever. E ninguém nos ridiculariza quando a gente não cumpre. O dever é algo íntimo de mim para comigo. Apenas eu consigo satisfazer o meu dever. E eu posso calar ele através das torpezas, através das seduções da nossa vida material. Mas depois ele ressurge e cobra, que a gente chama de remorso. O remorso faz sofrer? Então, para nós sermos verdadeiramente felizes, para nós buscarmos a nossa verdadeira felicidade, nós temos que nos afastar do sofrimento. E nos afastar do sofrimento significa seguirmos o nosso dever como espíritos imortais, filhos de Deus. Kardec, nesse capítulo, ele coloca, o homem de bem na dúvida de o que devemos fazer na vida para sermos esse verdadeiro, essa pessoa buscando a felicidade. Então ele coloca o exemplo do homem de bem. É um tanto quanto longo, eu não vou ler, mas convido vocês depois da nossa palestra, depois da nossa reflexão, ler esse trecho do homem de bem. Porque o homem de bem não é uma pessoa extraordinária, não é uma pessoa com poderes extrasensoriais, psíquicos ou sobre-humanos. É uma pessoa normal como eu e você. E mais ainda, é uma pessoa normal como eu e você, anônima, que ninguém sabe quem ele é. Por quê? Porque uma vez que a gente se torna um exemplo, a exemplo do Cristo, certo? Uma pessoa de bem, a gente não vai mostrar para ninguém que a gente é. Porque a principal virtude que existe é a modéstia. Se você mostrar que você é, você já perde. Se você mostrar que você é virtuoso, você deixa de ser modesto. A própria espiritualidade fala que muito mais vale pequenas virtudes modestas do que grandes virtudes orgulhosas.
porque o orgulho nos faz perder o mérito da virtude. Então o que acontece? Nosso caminho é seguir a nossa consciência, fazendo o que é certo. E é certo fazer o que Deus nos faz, que é ser caridoso. Deus não vou falar a alma, não vou falar a pessoa, porque é difícil, a gente não tem parâmetro para falar de Deus, mas vamos fingir que é uma pessoa. Deus é a pessoa mais caridosa de todo o que se entende por universo, porque Ele doa recursos a todos, aos que merecem, mas principalmente àqueles que não merecem. É aquele que auxilia a todos, os que podem compreendê-lo e até aqueles que o odeiam. Deus é aquele que quer o bem de todos, mesmo aqueles que não querem o seu próprio bem. E nós, a exemplo do Pai, devemos fazer o mesmo. Quando se fala fora da caridade não há salvação, não está falando para a gente dar nada material. Está falando para a gente nos doar, a gente amar, a gente compreender o próximo, fazer o máximo pelos nossos irmãos, mesmo por aqueles que não merecem, principalmente por aqueles que não merecem. Fazer o máximo por aqueles que principalmente não te reconhecem e ainda vão puxar o teu tapete, ainda vão te trair. Não foi isso que Jesus fez? Não fez o máximo por aqueles, principalmente por aqueles que o traíram? E aonde estão aqueles que o traíram hoje? Do seu lado. Porque o mundo dá voltas. Uma encarnação é muito pouco para a gente julgar se uma pessoa é boa ou ruim. E ruim não tem ninguém, porque todos nós fomos criados pelo supremo amor. Então o que temos são pessoas ainda equivocadas na existência. E uma vez que a gente entende isso, devemos fazer o máximo pelo auxílio de cada um. Isso é compreender a palavra de Deus. Isso é, a exemplo da parábola do semeador, pegar a boa semente e multiplicar. Nem todos estão prontos para assimilar essa semente do bem e fazê-la frutificar, fazê-la crescer e dar frutos. Mas todos estão recebendo. Se nós já podemos receber e já podemos cultivá-la em nosso coração, ótimo. Se o outro, apesar de a gente falar, de a gente exemplificar, de a gente conviver, quando eu falo o outro, gente, não estou falando de gente longe, não, estou falando de gente perto. Estou falando de filho, de mãe, de irmão, de cunhado, de sogra, eu tenho que falar mais devagar, de cunhado, de sogra, de sogro, entendeu? É dessas pessoas que eu estou falando. Pessoas que convivem conosco e você fala, não é possível, estou a vida inteira com essa pessoa e ela não entendeu, ela continua agindo assim. A semente necessariamente no coração dela não está do mesmo tamanho que a sua. E se você está se questionando que a pessoa não entendeu, com certeza a sua também não está do tamanho que você acha que está. Porque você está começando a questionar que a pessoa não entende. Então o teu amor também não cresceu tanto assim. Mas o que eu quero dizer é que cada um está no seu tempo. Cada um dá o seu melhor no momento que está dando. Cabe a nós nos esforçar sempre. Porque o verdadeiro espírita e o verdadeiro homem de bem é uma só pessoa. Aquele que quer a sua melhoria constante sempre. Que quer o seu crescimento sempre. Que busca com todas as suas forças se modificar, né? Fazer o melhor, vencer as suas más tendências, as suas paixões, seguir o dever à risca. Cuida do seu corpo e da sua alma. Porque o corpo é a ferramenta da alma. Não adianta eu pegar a ferramenta e guardar numa caixa para não estragar. Que é o que muitas de nós fazemos. Nós recebemos uma ferramenta para trabalhar. Imagina, a gente recebeu... Esse corpo é uma enxada que a gente trabalha na terra, na seara divina, para conseguir construir alguma coisa. Aí nós recebemos essa enxada maravilhosa, que para mim está parecendo um arado, que é mais larguinho. Mas enfim, recebemos esse corpo, e aí o que a gente faz? Eu vou guardar, porque se eu usar a enxada ela vai gastar. E não uso para o trabalho, não adianta.
Não adianta querer preservar o corpo, porque você vai perder o trabalho que é o espírito. Mas também não adianta pegar essa enxada e ficar batendo em pedra para arrebentar ela. Ah, mas é em nome do trabalho. Não adianta estragar o corpo em nome do espírito. A gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Porque esse é o nosso trabalho quando encarnado. Respeitar o corpo. Amar o próximo. O corpo é nosso próximo também. Nós somos o nosso próprio próximo. Amar-nos faz parte do ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar mais o próximo do que a mim mesmo. Mas amar a mim mesmo também. Porque tudo faz parte do entendimento do ser, que é filho de Deus. Deus criou tudo para o bem. E nós também devemos ter essa tarefa de criar tudo para o bem também. Certo, gente? Muito obrigado, tá? E que a gente possa, sim, iniciar a segunda parte dos nossos trabalhos.